Olá, olá, você que vai fazer concurso público, o que precisa fazer a redação é o grande tormento, né? O aluno, especialmente da carreira policial, se preocupa muito com a sua forma física, com uma série de outras questões, mas esquece a redação como sempre. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a redação especial para quem vai fazer Polícia Federal, a redação CESP e outras redações que porventura venham a ser de CESP Brasília. A gente vai mostrar como CESP Brasília trabalha a redação. É claro que o que a gente vai examinar aqui serve para qualquer dissertação. Mas a gente vai pegar o modelo CESP Brasília para ver como é proposta a redação ali, como é que você interpreta as redações de CESP Brasília, que são recorrentes. Eles têm um formato, uma forma de fazer isso, uma forma de corrigir também muito semelhante, muito parecido, muito padronizado. Lembrando que CESP Brasília, o SEBRASP, também conhecido como SEBRASP, não é? Tem um grande know-how de correção de redação, participa do consórcio que faz e planeja a redação do Enem e a prova do Enem, portanto, eles têm uma expertise muito bacana. Então, não é de se jogar fora não essa banca, tá? Diferente de outras bancas que andam por aí. Então, isso é bem importante para quem está acostumado a lidar com bancas de concurso público, a gente saber a medida das coisas, não é? Muito bem, nós vamos falar então sobre a dissertação CESP, lá para a Polícia Federal. Vou pegar um modelo da última prova aí que apareceu para a gente entender como é que é. Vou fazer a leitura para você de como você tem que fazer. E por que eu estou fazendo isso, gente? Estou fazendo isso por várias razões, mas em especial eu fico muito preocupado com aquele candidato que faz as provas, especialmente a carreira policial, não faz como deveria fazer o trabalho de redação, beleza? Aí vai fazer aquela prova sem ter treinado convenientemente, apenas pegando coisas aqui ali que andam na internet desconectadas, faz a redação, não tira uma nota boa, uma pequena de pontos pode jogar esse candidato na classificação e, mais do que isso, pode realizar o sonho do candidato. Legal? Alguns passos que precisam ser dados, mas para isso sim, um treinamento que tem de fazer. O aluno vai ter de produzir, o candidato vai ter que produzir a redação. É por isso que eu trabalho com um sistema de correção. São 3 meses de correção, 4 redações por mês, uma por semana, 12 ao todo, para o aluno ficar afinadinho, bonitinho, trabalhando os erros dele, verificando o que ele está errando e mandando material para ele melhorar e diminuir a incidência de erros, a coesão, a clareza, a organização de um parágrafo e a parte toda gramatical. Não é só gramática, não, organização de ideias. Isso vai fazer toda a diferença para quem faz carreira policial, porque uma das fragilidades dessa galera justamente é a produção textual, e eu tenho visto isso. O aluno às vezes acaba investindo dinheiro para fazer recursos, quando ele poderia perfeitamente bem resolver isso com 3 meses de um trabalho intensivo. Então, vou deixar meu WhatsApp aí, você entra em contato comigo, eu vou mostrar como é que funciona o meu sistema de correção, que é um sistema personalizado, sou eu que corrijo, e eu vou verificando a evolução do aluno. Portanto, é um trabalho que tem resultados rápidos e você tem pressa. Por isso que eu trabalho assim. Vamos ver como é que funciona. Então, CESP Brasília, todo mundo aí sentadinho, bonitinho, tranquilo. Vamos olhar então a proposta. Vamos começar com a propostinha aqui, ó. É uma redação discursiva, uma prova discursiva, como o CESP costuma chamar. CESP fala em dissertação, eu tenho questionado a banca sobre isso, porque não diz qual o tipo de dissertação, se é argumentativa ou expositiva, à medida que é bem diferente uma coisa de outra. Então, como é que a gente tem que fazer? Eu vou mostrar para vocês aqui, legal? Então, eles já estão aqui estipulando, olha lá, o domínio do conteúdo é atribuído até 13 pontos, ali vai, a pontuação já está ali, né? 1 ponto será atribuído ao quesito apresentação, legibilidade, respeito às margens. Aí a apresentação, trabalha letrinha bonita, né? Ó, tem 1 pontinho, mas esse pontinho pode fazer toda a diferença, tá? Qual é a letrinha que eu vou fazer? Uma letra legível, isso é a primeira coisa, tá? Ah, mas eu gosto de escrever com letra de imprensa, desde que você diferencie maiúsculas de minúsculas, isso é bem importante, legal? Então é isso, mas fundamentalmente uma letra legível, respeito à margem à direita e à esquerda, margens, uma letra muito caprichadinha ajuda bastante. Você ganha 1 pontinho ali, olha só, não é pouca coisa. Aí vem o texto de apoio, e sempre eles colocam um texto de apoio, tá? Que não é muito revelador, mas ele é inspirador, e aí vão para o comando, que é sempre o mesmo, CESP Brasília diz assim, considerando que o fragmento do texto acima tem o caráter unicamente motivador. Muito bem. O que nós entendemos sobre caráter motivador? Lembrando que essa é a mesma ideia
do Enem, lembrando que CESP corrige. Eu fui treinado pelo CESP, né? Isso há 11 anos, mais ou menos, o CESP era quem estava fazendo a redação, eu fazia treinamento no CESP. Então, eles estão usando a mesma nomenclatura, a mesma ideia do Enem, e não tem nenhum problema nisso, né? Isso é um texto motivador. O que é um texto motivador? Então, como diz a palavra, está ali para motivar, para inspirar você. Mas o que interessa é o que está em destaque aqui. Ó, ao elaborar o texto, aborde necessariamente os seguintes aspectos. Quer dizer, sobre o assunto geral que está em negrito ali, ó, a civilização contemporânea e o terrorismo, né? Você veja que é um assunto da atualidade, né? Porque essa prova aqui era de 2014, então um assunto da atualidade, um assunto debatido, um assunto que se espera que todo candidato a um concurso público, na carreira policial, por exemplo, saiba discorrer sobre terrorismo internacional, tenha lido alguma coisa sobre isso, quer dizer, está pedindo, quando eu peço um tema da atualidade, eu estou tentando recolher, não é, aquele candidato aí no mercado, aquele candidato que tem uma leitura de mundo, que tem boa leitura, que está informado lendo jornais, sites, assiste aos telejornais, de algum modo tem uma informação, e uma informação de senso comum, gente, por favor, são 30 linhas, ninguém vai fazer um tratado sobre terrorismo aqui. É aquilo que é senso comum, aquilo que o William Bonner falou no Jornal Nacional hoje à noite, tá? É o senso comum. É o que todo mundo sabe. Não pode haver aprofundamento. Mas eu não sei nada sobre terrorismo. Não está pedindo algumas ideias básicas e como você organiza essas ideias. É assim que funciona uma dissertação em concurso público, ou Enem, ou vestibular, como você quiser. Beleza? Então, se o assunto é a civilização contemporânea e o terrorismo, quais são os enfoques ou os temas específicos? O tema específico, o assunto é geral. O 11 de setembro de 2001 e a nova escalada do terrorismo. Isso vale 4 pontos. Então, eu tenho de abordar isso, e isso vai ter que ser abordado em um parágrafo de desenvolvimento. O Estado Islâmico, intolerância e agressividade, valor 4 pontos. Isso tem que ser tratado em um outro parágrafo de desenvolvimento. E, na conclusão, o que eu posso colocar? Reação mundial ao terrorismo. Muito bem. Os 4 elementos aqui têm de aparecer. Eles já estão dando prontinhos para vocês a estrutura do texto. Então, se eu preciso obrigatoriamente falar sobre essa escalada, essa nova escalada que o 11 de setembro revela, eu preciso falar sobre a intolerância e a agressividade do Estado Islâmico e a reação mundial, que é a consequência a tudo isso. Isso tem de aparecer obrigatoriamente na hora do conteúdo. Se não aparecer, vai ser descontado e o candidato vai perder pontos que vão ser fundamentais para a sua aprovação, não resta a menor dúvida. Legal? Então, vamos lá. Para a gente conseguir fazer uma redação bacana, eu preciso seguir passos. Como assim? Lembra que redação, esse nomezinho é tirado do jornalismo, você está falando aqui com um jornalista que dá aula para a galerinha de jornalismo já há 12, 11 anos. Redação vem do jornalismo, ou seja, o texto, redação é um texto técnico. Técnica a gente aprende e treina, se não treinar não adianta ficar assistindo videozinho na internet, tem que treinar. Então vai lá. O que é isso? Treinamento, tá? Primeiro passo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que interpretar corretamente a proposta, como eu acabei de fazer a vocês, né? Há um assunto geral e há aqueles 3 tópicos ali, sempre CESP Brasília vai fazer isso, que vai nos mostrar qual é o tema, não é? Então, se eu tenho que saber o tema e o assunto, há um assunto geral e aqueles 3 temas, aqueles 3 recortes específicos que estão ali. Bom, feito isso, eu preciso pensar na estrutura. Por quê? Porque a primeira coisa que aparece é a estrutura, gente, é a ossatura, aquilo é o esqueleto que mantém o corpo em pé. Legal? Então, eu sei que uma dissertação precisa ter essas 3 partes que você está cansado de saber, começo, meio e fim, e que eu tenho 2 parágrafos de desenvolvimento. Ah, mas eu tenho de fazer 2 desdobramentos. É o mais coerente para 30 linhas. Você pode fazer com 3 parágrafos totais, pode fazer com 3 desenvolvimentos, com 1 desenvolvimento, não importa, com 2. Mas 2 é de bom tamanho, especialmente quando eles dão esses 3 recortes para serem feitos. Legal? Se você fizer com 3 parágrafos de desenvolvimento, esses parágrafos vão ser muito pequenos. E os parágrafos de desenvolvimento precisam ser maiores que a introdução e conclusão, por evidente, né? Porque isso é o lugar de dizer, é onde você vai discutir, expor as suas ideias, argumentar, enfim. Beleza? O que é a introdução? A apresentação, ela é um spoiler, para usar uma palavrinha da moda, daquilo que vai ser abordado, né? Então ele é sintético, e o desfecho também é sintético, não é? O que vale a dizer que aí você tem, num universo de 30 linhas, 6 linhas para introdução, 6 linhas para apresentação, 6 linhas para o desfecho, 7, 11 linhas aí, mais ou menos,
para o desdobramento, para cada um dos desdobramentos. Ou seja, significa dizer que se você fizer uma apresentação com 10 linhas ou 9 linhas, você já está perdendo pontos numa estrutura dissertativa, porque não pode ser essa sua apresentação, se com 9 linhas você já está argumentando, não é? Já está detalhando, já está expondo coisas que deveriam estar nos parágrafos de desenvolvimento. Então, esse é o primeiro passo da coisa. Você está percebendo como a questão é técnica? Não é assim, ó, deixa que na hora eu faço, na hora eu dou um jeito. Dá jeito nenhum, né? Bom, feito isso, então, tendo essa proposta em vista, a gente vai para o terceiro passo, né? Então, interpretei a proposta, eu sei como é, eu tenho que fazer, portanto, a redação dentro dessas caixinhas, esse é o esqueleto, caixinha por caixinha, eu tenho que saber o que colocar em cada uma dessas caixinhas ali. E para isso eu preciso organizar algumas ideias rápidas. Há um texto de apoio que vai me levar à reflexão e eu vou fazer tópicos. Então, qualquer lugar que eu possa colocar tópico numa folhinha, no verso da prova, eu vou rascunhar ali alguns tópicos para depois fazer o rascunho. Legal? Então, vá. Olha só, o que eu tenho ali? Existe uma relação de causa e consequência. Em todos aqueles tópicos, você observa, deixa eu voltar ali, na proposta, olha só, gente. Existe uma relação de causa e consequência. Quando eu falo assim, ó, o 11 de setembro e o Estado Islâmico e essa intolerância é a causa do 11 de setembro. E a causa maior também da reação mundial. Então, há um elemento de causalidade, né, de ação e reação, porque a história é assim. Então, há uma progressão semântica que vai da causa para o efeito, da causa para a consequência, ação para a reação. Então, eu começo com a ação maior, que é a causa de tudo isso. A causa de tudo isso vai ser justamente o quê? Vamos lá, banco de ideias, não é? A intolerância e a agressividade. Isso é a causa primeira de tudo isso, né? O radicalismo da fé. Posso fazer uma comparação histórica e mostrar como esse radicalismo da fé já aconteceu, por exemplo, com as cruzadas na Idade Média, né? Que isso desperta ódios e isso leva, inquestionavelmente, a fé como instrumento de poder, como já aconteceu na história da humanidade, não há nenhuma novidade nisso, né? No outro parágrafo, então, eu vou falar a consequência disso, que foi o fato, que é o 11 de setembro, que é a consequência desse extremismo, né? Isso mostra o quê? Uma nova escalada, como está ali dito na frasezinha, né? No comando deles, a ação no território americano, que foi a grande inovação, né? A instalação do medo na sociedade, quer dizer, todo mundo começou a perceber a fragilidade do sistema de segurança interno dos Estados Unidos, o ataque, portanto, a símbolos do poder americano, que são que eram as torres gêmeas, não é? E essa fragilidade dessa segurança interna. Estou dando apenas alguns spoilers aqui, tem ideia demais, aí você vai ter que até enxugar isso, legal? Vamos para a conclusão? Na conclusão, o que a gente vai abordar? Então, que a consequência de tudo isso é a reação mundial ao terrorismo, né? A busca de culpados, os investimentos que se fazem em inteligência, a busca dos líderes do que aconteceu, a compreensão do modo de agir do terrorismo, os cuidados com a segurança interna, essa nova visão, essa que é a consequência que é a reação, não é? Que é uma consequência, evidentemente, da ação terrorista. Cada ação gera uma reação. Olha que bacana, então. Aqui você tem claramente, como você está vendo aqui, ó, a estrutura toda prontinha do texto, né? Então, o que eu tenho? Eu já tenho o desdobramento 1, que eu vou abordar, então, o extremismo. 2, eu vou falar do fato acontecido 11 de setembro, e no desfecho eu vou abordar a consequência que se faz a esse caso todo. É uma estrutura já mais pré-pronta do que qualquer outra coisa, mas a estrutura é a primeira coisa, gente. Então, distribuir tudo em cada um dos parágrafos. Muito bem. Aí você vai perguntar para o prof agora, tá bom, prof, mas de que eu coloco na introdução? Então, vamos redigir a introdução. O que é a introdução? O espelho daquilo que vai ser focado na produção do texto, né? É a apresentação do problema, não é para discorrer sobre o problema ainda. Então, vamos lá. Lembra que frases curtas, 3 linhas no máximo, período, coloca ponto. Isso é muito importante. Você não vai construir parágrafos com um único período. Os parágrafos têm que ter 3, 4 períodos, por aí. Legal? Período é o espaço que existe entre inicial maiúscula e o ponto final. Ou exclamação, interrogação, numa dissertação, ponto final. O terrorismo no mundo contemporâneo assume várias formas. Uma frasezinha, começo, bem simplinha, introduzindo o assunto, né? Que é justamente essa, a questão do terrorismo na civilização moderna.
Nessa medida, elemento de coesão textual precisa ter essa pontezinha entre um período e outro, porque é a coesão, e isso está na superfície do texto, isso vai ser avaliado também. A agressividade e o radicalismo alimentam o ódio e a segregação. Você está vendo? Ó, período bem curtinho. Gente, não tem nada de mágico aqui. Você está vendo que é um texto super técnico. Ó. Ponto, respira. O extremismo islã, por sua parte entre vírgulas, jogou os americanos no 11 de setembro. Ponto. Agora vamos fechar. Dessa forma, elemento de coesão, para fechar a ideia, no 11 de setembro, dessa forma, o terror se instalou dentro das fronteiras e isso provoca reações imediatas daquela sociedade, ou seja, a sociedade americana. Olha que bonitinho que fica essa introdução. Ela é eficiente, ela é sintética, ela é rápida, ela é funcional e ela consegue satisfazer todas as necessidades que nós tínhamos até então. Então, muito bem, está aí um exemplo de apresentação. Então, o que é que eu estou mostrando para vocês que é tão importante a gente observar, né? Que é justamente a tecnicalidade de uma dissertação. É essa técnica que o candidato precisa dominar. Mas se você introjetou essa técnica nessa aula teórica que eu estou dando aqui, é um rascunhão rápido para você entender. O que eu preciso fazer agora? Eu pegar essa técnica e aplicar, ou seja, aplicar os vários temas, de modo que eu possa treinar os vários temas, treinar argumentos. Por isso que eu falo que um trabalho de 3 meses de duração, com uma redação por semana, você consegue resultados otimizados muito rápidos. Ao mesmo tempo que você está treinando, você vai treinar o conteúdo, vai treinar os argumentos, vai treinar a maneira de evolução. Por exemplo, aqui nós trabalhamos a causalidade, não é? Ah, professor, mas se eu não souber nada, isso é sempre o receio, será um assunto de senso comum, gente. Então, é preciso treinar. Por isso que em 12 redações a gente treina vários assuntos, os mais diversos possíveis, vários argumentos, né? Porque aí o aluno entra no meu Classroom, eu tenho lá, como eu sou jornalista e trabalho com isso, né, eu tenho um leque de textos para que ele possa ler e se informar a respeito desses assuntos, dos assuntos da atualidade, legal? Ele vai discorrer sobre isso, ele vai ler, vai se informar. Ao mesmo tempo que ele faz a redação, ele vai perceber seus erros, suas dificuldades, ele está errando crase, mas o que exatamente na crase ele está errando? A gente vai trabalhar o erro do aluno para que ele tenha um rendimento. Ou seja, em poucas redações, o rendimento dele lá vai crescendo substancialmente, isso vai fazer toda a diferença para quem vai fazer concurso público. Não posso, portanto, esperar que saia o edital da Polícia Federal, não posso ficar esperando que saia o edital de qualquer outro concurso que tenha redação, eu preciso treinar a redação antes. Lembra que conhecimento a gente não perde, conhecimento é sempre investimento. Treinar a redação passa a ser fundamental se você precisar da redação para atingir os seus objetivos, e não adianta fingir, passa pela redação e finge que não é com você, né? Ah, depois eu faço, quando der um jeito, não funciona assim, infelizmente. Então, quem é que consegue ser aprovado em concursos, especialmente se nós estivermos falando de Polícia Federal? Aquele que tem uma pontuação muito alta na redação. E também na prova de língua portuguesa. Porque essa é a primeira grande barreira que você vai enfrentar. Não tem milagre, gente. Ninguém precisa esperar o edital para estudar gramática bem estudado, né? E fazer as redações aí comigo. Beleza? Vou deixar meu WhatsApp, vou deixar o meu endereço aí, meu telefone, o WhatsApp para você entrar em contato, pegar informação. Se você curtiu, dá um joinha aí, recomenda para a galera, recomenda para os teus amigos aí, porque nós estamos juntos nessa aí em busca do crachá. Vamos nessa!